E quando você fala sobre a possibilidade de você alcançar pessoas, de você expandir, de você chegar a um lugar como Copacabana, de você chegar num lugar, né, com as crianças lá do Quilombola, né? Você acha que isso é fácil? Eu costumo dizer sempre que Satanás não está preocupado com as pessoas que estão lá fora perdidas. Você precisa ter um entendimento disso. Ele não está preocupado com quem está fora perdido. Ele não está preocupado com quem é viciado, quem está se prostituindo, quem está se corrompendo, com os corruptos. Ele não está preocupado com o bandido, com o traficante, com o viciado. Não está. Ele está preocupado comigo e com você, querido. Que se nós entendermos o nosso potencial em Deus, acabou. Por isso, eu sei que eu sou leigo. E quando o pastor falou assim, vamos pedir os pastores fiquem em pé aqui, eu já fico logo com medo, né? Assim, rapaz, tem pastor pra caramba aqui. Então você tem que cuidar mais do que você vai falar, né? Mas, é assim, ainda bem que Jesus que me convidou aqui, querido. Se Jesus me convidou é porque ele me conhece, né? Ele sabe que eu não vou falar heresia. Mas tem alguns textos bíblicos que eu fico no meu mundo de Bob, né? Eu fico meio pensando no que significa. Mas também vejo que, por outro lado, as pessoas também pegam alguns versículos e eu acho que entendem de maneira errada. E isso nos tira o potencial que nós deveríamos ter se nós entendêssemos bem o que o versículo quer dizer. E um desses versículos é quando Jesus pergunta para os discípulos dele, dizendo o seguinte: quem é que o povo diz quem eu sou? E eles responderam o quê? O que eles dizem? Que é profeta, Jeremias, Elias? Quem o povo de Deus diz quem eu sou? E depois Jesus fala assim: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta, irmão? Eu costumo pregar fazendo pergunta, certo? Então, por exemplo, qual foi a resposta? É uma pergunta, amém? Se tem uma pergunta, tem que ter uma resposta, amém? Vamos lá. Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? Qual foi a resposta? Agora, para você responder. Hã? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem respondeu isso? O Pedro. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, não foi nem carne e nem foi sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Eu vou falar bem pausadamente. A menina está lá, bem devagarzinho. Vamos lá, bem devagarzinho, vai lá, irmão, vamos. Pedro, rapaz, Pedro é tudo aquilo. Irmã, tô falando contigo, irmã. Alô? Contigo eu tô falando. Vai lá, vamos falar de câmera lenta. Pedro. Eu sei meu nome, pô. Eu sei meu nome. Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha sou eu, edificarei a minha igreja. Então, vou repetir, Jesus falou assim: não foi nem carne e nem foi sangue que te revelou isso. Isso o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ok? Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E agora parafraseando, como meu Pai te revelou isso, eu vou dizer uma coisa para você: tu és pedra, e sobre essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e o quê? Os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu acho que o pessoal, eles entendem errado quando falam assim, contra a minha igreja. É como se, o que Jesus está dizendo é assim: se o diabo quiser entrar na igreja, não vai conseguir, porque os portões, né, não vão... Não, é o contrário. E já dá uma mensagem, quando Jesus diz assim: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E eu também te digo. Eu falo isso aqui, mas o pessoal acha que eu viajo muito. Não é que eu viajo, é que eu leio a Bíblia.
É só tu ler a Bíblia, irmão. Porque você vai pegar um versículo aqui, você vai falar, peraí. Não, isso tem a ver com isso aqui. Não. Uau. Você vai começando a ligar. E aí você tem o entendimento de que a Bíblia fala assim, não fique preocupado com coisa alguma. Porque na hora certa, no momento certo, Deus colocará a palavra na tua boca. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não. Estou dizendo que você tem que ler, reler, ler de novo. Mas a Bíblia fala também que o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas. Então pense comigo, ó. Quem é que o povo diz quem eu sou? Eli. E vocês? Aí, o Pedro tem uma revelação de quem? De Deus. Aí quando eu penso isso, eu já vou lá em João 17, na oração de Jesus. Depois de falar essas coisas, Jesus ergueu os olhos para o céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, tal. Eu lhes dei a vida eterna, e a vida eterna é esta, que creiam em ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem é que nos qual é a palavra? É a palavra de crente. Quem é que nos convence do pecado e do juízo? É o Espírito Santo. Então Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. Da parte de quem? De Deus. No momento em que ele tem uma revelação de quem é Jesus, Jesus passa a dizer para ele quem ele é para ele. Isso é lindo, mano. Eu fiquei olhando aqui, tentando olhar o rostinho de cada mulher que estava aqui. Só que tu não consegue fazer uma leitura, sabe por quê? Porque cada uma aqui tem nome, tem rosto e tem história. Mas também quando eu olhei para essas mulheres, a percepção qual é? É que essas mulheres tiveram uma experiência com Jesus. E a partir daí, independe de onde elas estão, independe de quem elas são pessoas que agora têm um novo entendimento de quem é. E agora são elas que fazem diferença no lugar a partir que elas estão. Porque a verdade, eu li aqui pela manhã, que o texto-chave talvez para esse, o que faz a tua mão é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque parece que o evangelho foi mudado, né? Irmão, eu não estou fugindo da mensagem não, vou voltar lá no Pedro. Mas parece que o evangelho foi mudado. Parece que as pessoas se aproximam de Deus para começar a receber alguma coisa. E se você não foi curioso, vai lá depois ver qual é a base do texto aqui, Atos. Porque é melhor dar do que receber. Porque é dando que se recebe. Eu falo que quando a gente dá a nossa vida para Ele, a gente recebe um entendimento de quem nós somos para Ele. E aí, a vida passa a ter um outro sentido. Porque a gente começa a perceber que a vida é um sopro. Eu gosto de dar muito esse exemplo, né? Do meu filho. Já cansei de dar centenas de vezes, mas esse exemplo para mim é maravilhoso. Nós estávamos em casa brincando de pique-esconde, pai, criança. E era a vez do Gianluca contar. E eu e Noite íamos se esconder. E aí o Gianluca começou a contar. 1, 2, aí vamos esconder, papo, Noah, vamos esconder. Aí a gente, vamos esconder aonde? Eu falei, Noah, vamos orar para Deus dar um esconderijo para a gente. Quando eu falei, Noah, vamos orar para Deus dar um esconderijo para a gente. Pensa no moleque que mais mudou. Caraca, papi, é brincadeira só, é pique-esconde. Não precisa orar para Deus, papi, é só brincadeira. Para tudo tem que trazer Deus, tudo é 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 Deus. Eu falei, acabou a brincadeira. Tá vendo? Tá vendo? Se eu não trouxesse Deus, eu estava com a brincadeira. Mas tu tem que orar, tem que pedir esconderijo para Deus. E, querido, a afronta vinha de uma serpentinha desse tamanho. Desse tamanho, assim, eu fiquei olhando para ele. Eu falei, Noah. Olhei para ele e falei, tá bom, fica aqui. Aí fui lá no meu, aquela caixinha de ferramentas que todo homem tem em casa. Fui lá no meu esconderijo lá, as coisas daquela bagunça santa, e peguei a minha crepe, uma fita cinza, né? Aquela fita que cola tudo, uma crepe cinza. Falei, Noah, eu quero te desafiar uma coisa. Aí ele ficou olhando para mim assim, com raiva ainda. Aí fiquei no corredor, mais ou menos na minha casa,
que sai da sala, aí vem um quarto, outro quarto, outro quarto. Daqui aqui no teclado. Eu falei, eu quero ver você andar daqui ali e voltar. Quero ver você ir lá e voltar. Aí foi. Entendeu nada, voltou. Falei, agora eu quero ver você ir lá com a boca tampada. Ele, tipo assim, eu vou. Aí botei a crepe na boca dele aqui, ó. Aí foi aquele. E voltou. Eu falei, legal. Agora o último desafio. Eu quero ver você ir lá e eu vou junto com você, eu vou tampar o seu nariz. Eu quero ver você ir e voltar sem respirar. Ele olhou para mim, peguei ele, quando ele começou a andar, eu tampei o nariz dele. Aí ele foi. Quando ele voltou, ele... Papi! Eu falei, viu? Você entendeu o que o papai falou? Você vai entender agora. Filho, esse sopro que tu tem dentro de você, esse arzinho, quem te permite ter é Deus. O dia que ele puxar de você, você morre, filho. Você só tem vida porque Deus te dá. Então não tem como a gente deixar ele de fora, aquele que nos dá vida. Aí ele começou. Desculpa, eu falei, tá desculpado, irmão. Mas filho, não deixa Deus longe. Caminhe com ele. Em tudo e qualquer situação, chame ele, sempre. Tá bom, pai. Desculpa, tá desculpado. Vamos brincar de novo? Vamos. Aí, o Diálogo vai lá contar. O Diálogo foi contar. Aí eu falei, e aí, Noah? Ele, papi, vamos pedir um esconderijo para Deus. Aonde? Eu falei, Fala com o coração pesado. O Noah tem 20 anos hoje. E o Noah está indo embora. Vai estudar na Alemanha, em Berlim. E eu falo com o coração de pai, né? Eu sei que alguns já têm esse sentimento do filho ter ido embora. Mas eu sempre digo que a vida é assim. A gente cria raízes nos nossos filhos. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. É junto com ele. Faça as coisas com ele. Converse com ele. Tire tempo com ele. Você vai criar raízes. E raiz é o elemento principal de qualquer árvore, porque são elas que levam os nutrientes através do tronco e dos galhos para que o fruto seja bom. Agora, nessa caminhada de criar raízes, eles também vão criando asas. E não tem, irmãos. Eles vão voar. Mas quando se tem raiz boa, sabe o tempo certo para voar. E eles vão embora. Eu estou dizendo para alguns amigos assim, meu filho está indo, eu estou lançando meu filho como flechas polidas para Berlim. E eu creio que ele vai dar fruta onde ele está. Sabe por quê? Eu volto para o Pedro. Não foi nem carne nem sangue te revelou, mas foi o meu pai. O meu pai te revelou isso. E agora eu vou dizer para você quem você é. Então quando nós temos uma experiência com Jesus, nós passamos a saber quem nós somos no reino dele. Então quando eu falo que quando a gente se envolve, né? Quando a gente se envolve com lugares... Achei amei a igreja está maravilhosa. Eu peguei 3 etapas, né? Eu peguei a igreja da favela, né? Lá, aquela lá atrás. Depois eu peguei a igreja em construção, que aqui só tinha um platôzinho aqui, cheio de tijolo, né? Depois peguei a igreja na pandemia, né? Só estava ali os eleitos assistindo o culto, o resto estava em casa. E agora estou aqui, ó, tudo pronto, bonito. Está aqui. Está maravilhoso. Então, quando eu sei o meu papel, e quando você se envolve com isso aqui, mas eu quero dizer que a coisa mais linda que eu achei aqui, foi entrar naquele corredor e ver aquele mapa mundi lá. E ver as bandeiras, que eu acredito que são lugares que vocês estão. Mas a seriedade da igreja, quando a gente fala assim, o que tem feito as suas mãos, o que faz as suas mãos, eu não vou falar nada novo aqui nesse tempo, irmão, daquilo que eu já falei. Eu acredito com todo o meu coração que a igreja, quando eu falo igreja também, não digo só isso aqui não, mas pessoas, elas precisam aprender a fazer diferença a partir do lugar onde elas estão. E aí, quando eu tenho consciência de quem eu sou no reino de Deus, irmão, a partir desse momento, eu falei pela manhã, eu vou repetir, porque algumas pessoas estavam aqui. Quando eu conheço o evangelho, a vida não tem mais a ver com a minha pessoa, mas com o próximo. Porque agora eu sei quem eu sou.
Agora o mandamento que me rege é: amarás o seu teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Isso vai me fazer ser quem eu sou no meu dia a dia, esse amor. E o segundo mandamento que ele resumiu os 10 é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa semana eu fui tremendamente abençoado por uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim: pratique a bondade, faça a bondade. Mesmo sabendo que algumas pessoas não vão reconhecer a sua bondade, mas faça. Porque essa bondade, quando ela é feita sem esperar um resultado, essa bondade, ela vem de Deus. É o amor de Deus que não busca os seus interesses. Então não tem a ver comigo, é com o próximo. Amei quando eu vi, eu falo assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Mas quando passou o vídeo aqui lá do Calunga, né? E mostrou a casa, uma frase que o cara disse aqui: nós estamos ali para cuidar dessas pessoas. Não sei quem estava falando, né? Mas nós estamos ali para falar, cuidar dessas crianças. Nós não queremos mexer naquilo que eles creem, na sua religião. Achei fantástico, irmão. Achei fantástico. Eu achei maravilhoso. Porque nós temos a verdade? Temos, mas nós não somos a verdade. Meu papel não é julgar pessoas, mas é amar pessoas. Amar pessoas. E missões, eu sempre digo isso, repito sempre: missões não está lá em Mateus, ide por todo mundo. Não, não. Missões, ela está em João 20, a partir do versículo 19, que diz: ao entardecer, estando os discípulos presos dentro de uma casa, apareceu Jesus no meio deles e disse: Pai, seja convosco. E mostrou as mãos. E outra vez disse: Pai, seja convosco. E disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Aí está missões, irmão. Aí está o segredo do fazer discípulo. Aí está o segredo do ir por todo mundo. Aí está o segredo de estender a mão. Aí está o segredo. Se a gente entender esse texto: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É o segredo. Tu vai entender bem o que suas mãos vão fazer. E todos ao seu redor vão entender bem o que suas mãos vão fazer. Porque eu li hoje pela manhã, Jesus disse assim, ó: não deixa a tua mão esquerda saber o que tua mão direita faz. E assim vice-versa. Mas é automaticamente, porque quem ama, querido, não busca seus interesses, somente faz. Então eu vou dar um exemplo aqui, senão eu vou fugir e vou esquecer de dar esse exemplo. Então vamos lá. Quando eu sei quem eu sou, quando Jesus fala para o Pedro assim, ó: e tu és Pedro, e sobre essa rocha sou eu, edificarei minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Agora, olha o entendimento que eu tenho. A irmã aqui, eu vou usar algumas mulheres de Copacabana, pode ser? Valeu. Então vou pegar 5 aqui. Minha irmã, vem tu. Aquela menina que falou que a filha dela está com 18 anos. Rapaz, tu é muito nova para ter uma filha com 18 anos, né, não? Ou tu toma formol. Cadê você? Cadê? Foi arrebatada? Chega aí, irmã. Chega aí. Vem você. Minha irmã, vem tu também, você de trás. Vem você. Mano, você que está assim no balancinho, vem também. Você que está no balancinho assim com o pezinho em cima, vem. A cadeira é muito alta para tu? Vem por aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o dono da bateria? Que bateria, aquilo ali é um altar, né, irmão? Tu não pode nem tocar. Cadê o cara da bateria? Foi arrebatado. Geralmente o músico é arrebatado, né? Depois que acaba o culto. Foi embora, não? Pedro, cadê o Pedro? Pedro, do louvor. Da bateria já veio? Tá vindo. Eu gosto de chamar o pessoal do louvor que se é arrebatado depois que acaba o culto e some. Ó, tá no terceiro céu, viu? Tá demorando. Fica aqui, irmão. Eu quero... Como é que é teu nome? Tu que falou comigo hoje. Hã? Daniel, vem Daniel também aqui. Fica aqui, ó. Daniel falou uma história minha aí com ele aí. Ele falou: você lembra de mim? Eu falei: 18 anos atrás. Eu falei: pô, 18 anos atrás, irmão? Como é que foi lembrar de tu? Mas vem cá, Daniel. Baterista, eu só quero que tu abra. Tu tem a chave, né? Não, irmão, vou entrar na bateria ali. Vai, não é pra tocar não, filho. Fica tranquilo, vai.
Aí entra a bateria. Também lá. Abre a bateria, irmão. Ele também tem a bateria. Vai, baterista. Pra ver se ninguém vai te quebrar ele. Vai. Já estou falando assim, é apertado. Você vai entender. Vai. Entra, querido. Vai. Aí. Entra isso, então. O exemplo é prático. Jesus falou o quê? Os portões do inferno não prevalecerão contra o quê, irmão? Contra a igreja. Então aquela bateria nesse momento é o inferno. Olha lá o pessoal do inferno. Eu gosto dessa hora, todo mundo ri, né, irmão? Então você quer dizer que você está rindo do pessoal que está no inferno. Boa, né? Cuidado. Tá lá. Tá calor aí dentro, querido? Quer o que no inferno, querido? Ar-condicionado? Satanás que não vai dizer como é o inferno. Ele vai enganar as pessoas. Por isso que a Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz para enganar muitos. O pecado parece que ele é doce, mas o final é absinto. Ele não vai dizer como é. Mas como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele fala assim, nem olhos viram, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eternidade. Então tá ali, ó. Aí nós somos a igreja que diz o quê? Aleluia, tu és o Cristo, meu Pai. Meu Deus. Oh, glória. E as pessoas estão onde? No inferno. Mas aí Jesus está dizendo assim, ó. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Ok. É quente aí, irmão? Vai piorar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aqui, antes de conhecer Jesus, usou uma expressão assim? Pastor, num aconselhamento, ou sendo discipulado, diz assim, pastor, olha aí, ó, botando fogo lá, filmando o pessoal no inferno, vendo? Como é teu nome? Como é teu nome? O nome dele é Jeová. Aí vai vendo. Jeová, vou fazer uma pegadinha contigo boa. Irmão, vou dar. Ele tá filmando ao vivo ou não? Ao vivo? Ao vivo? Ok. Tá mesmo, irmão? Tá ao vivo mesmo? Quem aqui já falou essa frase assim no discipulado, tipo assim, mas pastor com toda essa doçura dele falando. Eu falando para a pessoa, irmão, se tu não converter, querido, você vai para o inferno. As tuas escolhas estão te levando para o inferno. Agora imagine Jesus falando, pastor Jesus, filha, se você não converter, você vai para o inferno. A verdade é a mesma. Então olha só, quem aqui já falou essa frase assim? Cara, minha vida antes de conhecer Jesus era um inferno. Não, alguém já teve esse sentimento, tipo assim, antes de eu conhecer Jesus, a minha vida era um inferno. Alguém aqui, levanta a mão. Não fico com vergonha não, irmão, a minha também era, a minha era horrível. Eu vivia uma vida do inferno, de tristeza, de angústia, de medo, de vício, de taras, de promiscuidade. A minha vida era um inferno, amém? Era isso? Era. Então, ninguém sabe explicar, mas o que a Bíblia fala é que quando Jesus ressuscita, tem um lugar que ele passa. Qual é o lugar que ele vai? Ele vai lá e diz assim, ó, até a geração de Noé, todos que ouvirem serão salvos. Ele leva uma palavra de salvação aonde, irmão? No inferno. Ressuscitou. Eu tenho Jesus no meu coração. E ele diz assim, os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só que nós achamos que o portão do inferno é o seguinte, é que Satanás vai vir contra a gente, mas não vai poder, porque nós somos mais do que vencedores. Não, irmão, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que as pessoas estão presas lá. E a Bíblia fala aí de por todo mundo pregar o evangelho. Aonde, irmão? É uma pergunta, aonde? Onde as pessoas estão, querido? Então, as pessoas estão presas lá. Presas nas portas do inferno. Mas Jesus está dizendo assim, os portões do inferno não prevalecerão.
Amém? Então aí, as pessoas estão presas. E você tem o amor de Deus, a graça de Deus, a autoridade de Jesus para ir lá. E as pessoas estão presas, os portões não vão prevalecer. De que maneira, irmão? Uma pergunta, de que maneira? A igreja indo. E na onde? O que a tua mão tem que fazer? Olha só, irmão, enquanto eles não entenderem, vocês vão ficar aí dentro. Ó, aquele cara já falou 3 vezes, indo, botar o pé na porta. Então tu sai do teu lugar e vai lá, irmão. Vai, irmão, levanta. Isso, vai. Ó, aí sobe, aqui, ó. A igreja vai. Os portões estão fechados. A igreja está avançando. Os portões estão fechados. A igreja está avançando. Os portões. O portão não vai prevalecer quando a igreja chegar aqui e abrir a porta. Abriu a porta, fala assim, ó. A luz já entrou, ó. Jesus te ama, sai. Vai. Jesus te ama, sai. Jesus te ama, sai. Ei, irmãos. Enquanto eu e você não se posicionar para ir, elas vão ficar lá. Então você vê essas mulheres aqui, é perceber que algumas pessoas se movimentaram para ir em alguns infernos na vida de mulheres em Copacabana e tiraram-as de lá. Acho que aqui tem um monte de história para ser contada. Isso é só uma ilustração. Quando eu e você nos posicionamos contra os portões do inferno, ele não prevalece. Porque é luz contra as trevas. E quando a luz brilha, as pessoas começam a ver. Aí a partir desse momento elas começam a entender quem elas são. E aí quando elas entendem quem elas são, aquele que habita no nosso coração começa a habitar no coração delas e começa a falar para elas quem elas são. E aí quem elas são não está ligado em ter, mas ser. Ser. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que o reino de Deus ele traz primeiro? É uma conta bancária, irmão? Não. É cesta básica? Não. O que o reino de Deus traz primeiro? A Bíblia fala, o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria. Obrigado. Tu nunca mais vai esquecer de mim, né, meu irmão? Vai lá, vai. Se posicionar. O que as nossas mãos têm feito, querido? E eu sei que as nossas ações são boas, mas as nossas ações não podem ser desencargo de consciência, porque o que nós temos para dar vai muito mais além do que coisas materiais. O que nós temos para dar é sementes que produzem frutos de eternidade. Vou contar uma coisa triste aqui. Eu trabalho num lixão. Algumas pessoas já conhecem o nosso trabalho. E esse lugar, ele foi muito mal ajudado, infelizmente falar, por igrejas que geraram nas pessoas uma dependência de comida, de material, de coisas que perecem, mas esqueceram de fazer o seu dever de casa. Eu estive agora numa igreja pregando e o cara chegou para mim, pô, ele era genro do pastor. Não tem nada contra o seu genro, não tem nada contra o genro do pastor aqui, alguém aqui. Nem o seu, se você está aqui é genro de pastor. Mas eu estava almoçando com ele, ele falou para a pessoa errada. E depois eu falei assim, meu Deus, não tinha que falar nada disso. Porque ele falou para mim assim, irmão, eu sei onde você trabalha, nós fomos lá, nós começamos a ajudar uma mulher lá e nós construímos lá uma biblioteca. Quando eu olhei para ele, eu deu muita tristeza. E eu falei, você construiu uma biblioteca lá? Ele falou, sim. Eu falei, tu não fez o dever de casa. Ele, como assim? Não, porque... Aí eu falei para eles, nós ficamos 1 ano e meio dentro do lixão, conhecendo as pessoas, sentindo o cheiro das pessoas, andando com as pessoas, conhecendo o nome de pessoas. E não é que eu não levava a cesta básica, mas eu não sou muito a favor da cesta básica.
Não é que eu não dou, tá, irmãos? Não é que eu não dou. Dou, ajudo. Talvez amanhã eu vou mostrar um vídeo aqui. Ajudo, faço. Isso não é problema. Mas eu não posso fazer disso a minha moeda de troca. Porque isso não é reino de Deus. Eu faço por amor. Eu emprestei uma vez o nosso projeto lá, o espaço, e um pastor foi lá pregar. Só que eu não estava lá, quem ficou lá foi o zelador, o menino. Eu falei, fica aí, porque você conhece o banheiro, abre para eles aí. E na hora o menino estava filmando, falou, tá uma benção aqui o culto. Mas na hora que ele filmou, o pastor estava falando assim, se você participar do culto, você vai ganhar uma cesta básica. Não emprestei mais o espaço, porque eu falei, pastor, desculpa, mas a gente não trabalha assim. Se o senhor vier para cá falar isso sempre, as pessoas vão ligar o nosso trabalho a essa atuação. E minha esposa falou assim, se eu estivesse passando necessidade e o senhor fala isso, eu vou em todos os cultos do Senhor, porque eu quero a cesta básica. E não é essa moeda de troca. Não é. E quando eu falei para o rapaz, eu falei assim, então tu não fez o dever de casa. Ele, que dever de casa? Não, se você tivesse feito o dever de casa, você jamais construiria uma biblioteca lá. Ele falou, por quê? Porque 80% das pessoas não sabem nem ler nem escrever. Vamos lá. Quando você pensa numa biblioteca, o que você faz? O que você pensa? Você quer fomentando as pessoas a ler e escrever. Só que elas não sabem ler e escrever. Então qual é o teu dever de casa? Fala, irmão. Ensinar as pessoas a ler e escrever. E depois, a partir daí, você fomenta isso, aí você cria um espaço melhor, porque ela pode vir ler o livro. Então nós ficamos 1 ano e meio ali. 1 ano e meio. E por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos uma senhora que morreu. Uma senhora já idosa. Morreu em casa sozinha, só acharam ela 7 dias depois. E quando chegaram no barraco dela, ela tinha para mais de 15 cestas básicas debaixo da cama dela. Os acumuladores, né? 15 cestas básicas. Recebe de um, recebe de outro, recebe de um, recebe de outro, recebe de um, recebe de outro, recebe de outro. Eu pergunto, e aí? Fez efeito a cesta básica? Como é que ela estava na hora que ela morreu? Eu quero crer com todo o meu coração, sem julgar, porque a Bíblia fala que nós não podemos dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Porque a Bíblia fala, a palavra está junto de ti, se com a tua boca tu confessares, quem somos nós para dizer quem é de subir e quem é de descer? Mas nós precisamos, com o nosso coração, entender esse sentido de que as pessoas estão presas lá. Mas o fato de nós sabermos quem nós somos e buscamos o reino de Deus, eu separei um texto para a gente ler, que eu gosto muito desse texto, que o Paulo ensina isso, e eu acho que isso deve ser uma arma poderosa na minha e na tua mão, para a gente ter esse entendimento daquilo que está proposto aqui. O que faz as tuas mãos? Quando alguém tiver que responder isso, você primeiro tem que responder, né? O que as minhas mãos fazem? As minhas mãos fazem algo no reino de Deus quando eu começo a entender o porquê e quem eu sou no reino de Deus. E aí a primeira coisa que o Paulo ele está dizendo para o Timóteo, tentando ajudar o Timóteo, na primeira carta ele escreve lá, ele diz assim, esta é a piedade de Deus. Esta é a piedade de Deus. Quando você escuta a palavra piedade, o que vem na tua cabeça, assim, no teu coração? Piedade, vai, piedade. Vai. Piedade. Fala. Dó, vai. Vai, irmão, vamos errar, gente, vamos acertar, fala. Pena. Compaixão. Então, quando a gente vê essa palavra, quando Paulo fala assim, e esta é a piedade de Deus. Qual foi a piedade de Deus? Ele escreve assim, que ele encarnou, ele andou no nosso meio, ele foi crucificado, né? Ele morreu e ele ressuscitou e está na glória, recebido pelos anjos. Qual foi a piedade de Deus? A piedade de Deus, o sentido da palavra piedade é leve as coisas de Deus a sério, como ele levou. Qual foi a seriedade de Deus? Que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele levou a sério quando ele pensou assim, eu vou salvar, eu vou resgatar o que estava perdido, e se for necessário, eu mando meu filho, e mandou.
Ele levou a sério a proposta que ele tinha de mudar o mundo. Porque eu, assim, na minha cabeça, no meu mundo de Bob, eu acho que Deus fala assim: caraca, eu já tentei falar com esse povo de várias maneiras. Já mandei profetas, já mataram os profetas, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso. Eu vou lá. Olha, irmão, eu vou lá. Aí ele veio. Andou no nosso meio. E não é complicado, irmão, é só ler os evangelhos. Não é complicado. De verdade, irmão, não é complicado. Eu falo para os meus filhos assim: filho, se tem um momento de aventura, de adrenalina, se você quer viver adrenalina e aventura e desafio na vida, segue Jesus, pô. Porque, irmão, seguir Jesus, vou te falar, é desafiador. Quando eu vejo ele falando assim: não, porque nós somos mais do que vencedores. Desculpa a palavra aqui, irmão, se alguém aqui, não tem nada contra, mas no meu coração desce assim meio estranha maneira. Declara! Toma posse! Você é herdeiro! Você é dono do ouro da prata! Eu falei assim: não é o meu Jesus que eu sigo, não. É um Jesus diferente, irmão. Ó, eu vou perguntar aqui para os crentes, hein? Quando Jesus nos chama para seguir Ele, qual é a primeira coisa que Ele fala para a gente? Tu quer me seguir? Ele fala: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ah, como assim? Não, tô mais que vencedor. Tomo posse, que é isso, levar a cruz? Que isso? A cruz já foi levada. Mas peraí, não. Ele falou assim, ó: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No mundo, tu vai ter aflição, mas tem bom ânimo. E ele disse assim, ó: se me perseguiram, vou perseguir vocês também, irmão. Fala assim, fala: o quê? Perseguir como te perseguir? Ah, não, quero não. Nesse mundo geopolítico que a gente está vivendo, né, que a gente está aí vivendo aí nesse meio de tiroteio todo, muita corrupção, muita mentira, muita narrativa, você vê que a igreja está nesse meio todo aí. Aí surge no meio da igreja, parece que há uma penumbra de um medo, que agora vão fechar as igrejas, que agora vão tributar as igrejas. Aí os burburinhos dos crentes. Eu já ouvi um monte de coisa assim: irmão Pedro, o que você está achando disso aí? Agora as igrejas vão poder ter culto, vão fechar as igrejas. Irmão, vão perseguir a igreja agora. Irmão, dá vontade de eu rir, mas eu fico quieto, eu fico assim. Eles falam: vão perseguir a igreja. Irmão, e agora, irmão, não vão poder mais pregar o evangelho? A única coisa que permeia a minha cabeça é a Bíblia. É só tu ler a Bíblia, irmão. A igreja sempre foi perseguida, irmão. E a hora que a igreja mais cresceu foi quando ela era perseguida. Aí os caras falaram: não, pode fechar, não tem mais reunião, acaba com eles. Aí tinha um grupo de 20, os 20, cada um pro lugar. Os caras brotavam que nem trepadeira, aquela coisa. E a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e foi crescendo. E sabe por que tu está aqui, irmão? Porque tu é fruto daquela perseguição. Eles não deixaram de falar daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram. Está lá em Atos 4:20. Está lá em Atos 4:20. Quando prenderam Pedro e João, que foram lá dar um couro neles, vão apanhar e vão calar a boca. Eles falam assim: ó, nós não vamos deixar de falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram. Porque o reino deles, que eles entenderam, para estender a mão para o próximo, era muito mais além do que aquilo que eles viam. Estava na eternidade. Por isso que Hebreus diz assim: eles acreditaram na promessa, não viram, mas acreditaram. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos. Que testemunhos são esses, irmãos? Foram os que pagaram o preço lá atrás, para que eu e você hoje estivéssemos aqui com essa proposta aqui, ó. O que fazem tuas mãos? Jesus falou que a igreja é pedra, e que não foi ninguém que revelou para você quem ele é, foi Deus. E se você sabe que a revelação de Deus é Jesus Cristo, levante-se, querido.
Se posicione. E não fica nesse pensamento assim, ai, se eu tivesse isso, eu fazia isso. Querido, olha só, desculpa. Não vem com essa conversa fiada. Eu estou falando para o pessoal em casa também? Tu também, irmão, em casa. Vem com essa conversa fiada. Se eu tivesse o quê, irmão? Você tem o mais precioso dentro de você. Porque todo mundo tem alguma coisa para dar. Agora eu lembrei do meu filho Noah de novo. Eu senti falta de um menino, que ele ficava aqui o tempo todo assim, ó. E ele ficava com a Bíblia aberta aqui. Mano, pensava que ele estava meio pirado, mas ele estava ligado na palavra. Era o nome dele, ficava sempre aqui na frente. Eu lembro que eu estava pregando, ele ficava aqui assim, ó. Azaf, mano, eu lembro que eu falei, eu dei um testemunho assim sobre isso. Depois ele falou assim, e começou a falar. Eu falei, cara, ele está ali. E eu lembrei agora desse testemunho que eu sempre pegava, né? Agora eu pegava meus filhos pequenininhos, eles eram minhas cobaias de pregação. Então tinha um texto que eu queria pregar, eu botava sentado e falava, ó, papai tem uma pregação. Aí ele falou, quanto tempo? Eu falei, 20 minutos. Cara, muito tempo. Tá, e ficava me ouvindo. Aí eu pegava o texto, botava os dois sentados e começava a pregar para eles. Eles eram meus cobaias, pregavam. E eu estava pregando sobre paralítico. Em um determinado momento, eu sempre ensinei para meus filhos, quando estivessem lendo, minha cabeça é muita coisa. Quando eles estivessem lendo a Bíblia, eles fizessem pergunta para o texto. Ele lê alguma coisa, não entendeu, fala, pô, o que é isso aqui, Deus? Por que ele está falando isso aqui? Por que ele está falando? E o Noah está nessa, ele vai viajar agora no final de setembro, e eu dei uma missão para ele. Falei assim, ó, não tem negociação contigo, Noah. Antes de você viajar, aí comprei um caderno bonito para ele, uma caneta, falei assim, ó, eu quero aqui, copiado, tá? Aí, não tem conversa, Noah. É isso e acabou, eu quero copiado. E eu sou capaz de mudar a sua ida para Berlim. Essa é a tua missão. Aí dei para ele Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 João e 1 Pedro. Ele tem que me dar copiado até ele partir. Copiado. E cronometrei tudo para ele, ó. Cada capítulo você leva 15 minutos para copiar. O que você faz em 15 minutos, filho? Então você vai tirar todo dia aí 15, 30 minutos, copiar 2 capítulos. E eu quero esse livro. Essa semana eu estava na cozinha e ele falou assim, eu quero te fazer uma pergunta. O que Paulo estava pensando quando escreveu Efésios? Cara, eu fiquei feliz da vida. Falei, e aí, mas fala. Não, porque ele repete um monte de coisas. Mas repete o quê? Não, que os caras têm que santificar, vigiar. Eu falei, então, ali é batalha espiritual, cara. Tu tem que se ligar nisso. Que onde você for para Berlim, lá o couro vai comer. Então, bota o capacete, né? A espada. E comecei a... Então é legal. Mas eu sempre ensinei isso para ele. Faço pergunta pro texto. E quando eu estava falando do paralítico, eu estou lá ainda, que os 4 amigos botaram o paralítico lá, fizeram um buraco e desceram o paralítico. E na hora que eu falei que desceram o paralítico, o Noah levantou a mão. Ele falou, eu quero fazer uma pergunta. Eu falei, que pergunta? Ele disse assim, quem consertou o telhado da casa do moço lá depois? E, mano, aí eu, né? E eu, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, olhei para ele. Depois meu pai fala, eu não sabia. Mas a pergunta foi maravilhosa. Alguns já ouviram isso aqui, mas é fantástico. Eu fiquei uns 2 meses, irmãos, pensando quem consertou esse telhado. E quem consertou esse telhado, eu tenho que responder meu filho. E eu fui para Londrina, na casa de um pastor amigão meu, um queridaço. Eu falei, Corsini, me ajuda, mano. Eu tô assim no mato, sem saída. O que houve? Contei toda a história para ele. Aí ele riu, que eles conhecem minha família, meus filhos. Ele riu e falou, gente, que pergunta maravilhosa, doutor. Pergunta maravilhosa? Mano, eu tô aqui de cabeça quente, querendo responder para ele. Ele falou, Pedro, teu filho fez uma pergunta linda. Eu falei, que linda, Corsini, para. Aí sentamos, começamos a rir. E aí ele falou assim, cara, com muita calma, assim, bem calma, assim, do Jesus. Ele falou assim, Pedro, para a gente saber, olha, e eu ali, sanguíneo hemorrágico, na frente de um cara melancólico, fleumático, assim, Pedro, para a gente saber quem consertou o telhado, a gente precisa primeiro perguntar quem não consertou. Eu, como assim? Ele falou, por exemplo, o paralítico,
paralítico foi curado, irmão, ele, vazou. Ele não consertou. Os 4 amigos estavam na euforia, porque Jesus falou que por causa da fé dele, o cara foi curado. Nossa fé, Jesus curou. Também foram fazer um churrasco. Os fariseus que estavam ali, tentando pegar Jesus numa pegadinha, dizendo, pô, quem pode curar, perdoar pecado? Também não foram. Eu acho que os fariseus chegaram para o dono da casa e falaram assim, aí, viu? Traz Jesus para tua casa, pô. Abre tua casa para Jesus. Faz culto dos lares, grupo pequeno aí, ó. Olha o prejuízo. Eu falei, tá, e aí? Ele falou assim, então, Pedro, mas a Bíblia não diz quem consertou. Eu falei, eu sei, por isso que eu estou aqui te perguntando. Aí ele falou para mim assim, então, Pedro, se a Bíblia não diz quem consertou, é porque quem consertou o telhado não queria ser visto, pô. Eu chorei muito. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente fala assim, fazer o quê? Como não posso fazer, querido? Todo mundo tem alguma coisa para dar. E na minha caminhada por aí, talvez o pastor Jesus sabe bem o que é isso. Quantas pessoas não tem na igreja que são os consertadores de telhado, que você não vê esses caras tocando, cantando, pregando, mas a gente fala assim, o que está precisando? Estou aqui, pastor. Ou então vai lá em Copacabana, o que está precisando aqui? Ele não aparece. O que eu estou dizendo é que quando você quer, quando você sabe quem você é, você se habilita, irmão. Você fala assim, cara, eu não sei fazer nada. Mas o que eu posso fazer? Eu estava dando aula no curso Perspectiva. Aí um cara contou um testemunho e falou assim, não, eu orei a Deus e pedi a Deus, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usado por Ti, Senhor, eu quero ser... Aí disse que ele saiu de manhã, aí ele estava voltando, aí parou num ponto assim, aí ele viu uma mulher com 4 filhos, aí ele tinha um dinheiro, aí Deus falou para ele assim, as crianças pedindo coisa assim, Deus falou assim, vai lá e paga o pastel para eles. Ele ficou feliz que ele vai lá e paga o pastéis para eles. Aí ele foi lá, tirou o dinheiro, pagou 2 pastéis e deu para a mulher, dar para as crianças. Aí ele disse que ele estava indo para casa, que ele estava com dinheiro. Ele ficou pensando assim, pô, mas Deus mandou pagar os pastéis, mas eu paguei só 2 pastéis, mas tinha mais 2 crianças. E ele ficou aquele peso, e ele tinha feito compra. Aí ele ficou pensando, saiu da van e deixou a compra dentro da van. Quando ele se tocou, as compras, a van já tinha ido embora. Perdeu as compras, ficou com o peso, tentou voltar lá para consertar o erro, não estava. Aí eu falei assim para ele depois, falei, cara, Deus falou contigo, mano, de maneira clara, e tu fez pela metade. E eu usei o exemplo dele, porque muitas vezes nós falamos assim, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, porque o grande medo nosso é apresentar as nossas mãos para Deus, porque no fundo, nós estamos dentro de Mateus 6, que nós estamos ociosos no nosso dia a dia, com tanta preocupação, e esquecemos de estender essas mãos, porque a gente sempre acha que o problema é sempre nosso, é nosso, e não é, irmão, é tanta ansiosidade. Não sei se eu vou falar certo. A depressão, ela é fruto de você estar preso no passado. A ansiedade, ela é fruto de você estar ainda fazendo velório sem defunto. E o estresse é a pressão do presente. É aqui. Então tu imagina, a gente ainda não entendeu isso. Jesus fala assim, basta cada dia o seu mal. Quando ele está falando, lê Mateus 6, mãe, lê Mateus 6 se você vem amanhã de novo. Lê Mateus 6, lê, tu vai entender isso aqui, ó. Lê Mateus 6, lê, irmão, lê Mateus 6, em nome de Jesus. Aí ele está ensinando, o pessoal está ensinando. Vou terminar agora, tá, irmão? Vai terminar amanhã. Vamos terminar com isso aqui. Ele está ensinando. Então, não fique solícito pela tua vida. Não fique preocupado. Eu acho que a hora que o escritor está escrevendo, Jesus está falando. Eu acho que na hora que Jesus está falando para o povo, ensinando Mateus 6 sobre a oração, sobre tem um nome. As preocupações da vida, do dia a dia. Eu acho que passa um passarinho
Uau! E Jesus fala assim, ó, olha para os pássaros. No trabalho, semeio, e Deus dá eles todo dia. Irmão, para no pássaro. Para no pássaro, irmão. Isso dá uma pregação. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou afirmar uma coisa aqui, que é uma revelação de Deus para a minha vida. E olha, irmão, eu sou privilegiado de ter essa revelação. Acho que ninguém nunca teve uma revelação como essa. Que eu comecei a pensar no passarinho. Sabe o que eu descobri, irmão? Que passarinho é passarinho. Tá rindo? Tu tá rindo porque você acha que nunca pensou nisso. Pensou? Já falou assim, passarinho é passarinho. Então, passarinho não é outra coisa a não ser passarinho. Hoje eu estava lá na casa do Toninho, depois do café, eu fiquei olhando pela janela, a gente viu uma igreja que atrás tinha um monte de pé de fruta. E eu fiquei olhando, eu vi que tinha uma coisa branca toda hora passando assim. Depois eu percebi que eram alguns pássaros. Quando ele abria a asa, a parte era branca por dentro, assim, e ele voltava para a árvore. Então eu quero te encorajar. Amanhã de manhã, quando você acordar, se perto tocar tiver árvore, fica de olho, irmão, na parte da manhã. O que o passarinho faz de manhã quando ele acorda, irmão? Ele voa e canta. Ele já gosta de Senhor, obrigado. Aí vai. Começa a cantar e fica dando no galho, fica só assim. Eu acho que estão conversando com o outro. E aí? Acordamos. Criador nos deu mais um dia para voar. E aí, vamos comer o quê? Não sei, vamos esperar. Daqui a pouco vai cair alguma coisa aí, vamos lá. Tu nunca vai ver um passarinho assim. Vou cantar não. Não vou cantar. Enquanto não tiver minha comida, não canto. Não faço uma expressão com essa asa. Ainda faz assim, abaixa a cabeça e nem olha para o Criador. Não vou te olhar. E fica aqui, ó. Aí o Criador fala assim, vou lhe dar comida. Não faz, querido. Porque passarinho é passarinho. Ele sabe quem é o Criador. Você nunca vai ver uma reportagem National Geographic, né? Sobre aqueles. Tem um canal que só fala de animais. Você nunca vai ver assim, vamos ver uma reportagem hoje. Leão entra em depressão porque não quer ser mais leão. Tu não vai ver isso, irmão. Porque leão é leão. Imagina um leão dando reportagem. Eu não quero ser mais leão, eu quero ser que nem girafa para ver as coisas de cima. Eu quero ser um elefante. Não vai... Irmão, leão é leão. Passarinho é passarinho. Aí você vai lá em Romanos, você vai ler assim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós a glória que há de ser revelada, porque a expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A impressão que dá às vezes que os pássaros estão voando e vendo a gente nesse estresse, falando, tudo estressado, tudo preocupado. Aí chegou lá assim, tudo comendo pão. Aí só olhando, as migalhas, só espera. Aí quando tu sai, obrigado, Senhor, e vai embora. Eu acho que, às vezes, o estender as nossas mãos está muito ligado à nossa ansiedade, às nossas preocupações, o fato de saber quem nós somos e entender que tudo que nós temos, querido, é o Senhor que permite que a gente tenha. Tudo. Tudo que tu tem, irmão, tudo que tu tem, é Deus te permite ter. Não tenha dúvida disso, não. Tudo. Até esse arzinho que você tem agora. Se ele fizer assim, ó, tu cai aí, que nem levanta. A gente vai te levar para chamar o SAMU. E se ficar muito tempo, tu fica, ó, sai daqui assim. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus está expressado ali, né? É melhor dar do que receber. O reino de Deus, você vai sempre ver de Gênesis, Apocalipse, como é que Deus, Ele nos chama para cuidar dos aflitos, dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. Sempre. E mais, irmão. É uma carta que não é muito lida. Depois pergunta a Jesus. Eu não sei porque que Jesus inspirou o Tiago a escrever aquela carta. Mas é uma carta que não é muito lida das igrejas, não, Tiago. Ninguém gosta de ler muito essa carta, não. Porque essa carta diz, qual é a religião verdadeira de Deus? É o que, querido? É que você levante sua mão para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. A mão para o aflito.
Se você for ver, nós queremos jejuar, quero jejuar para receber poder. Vai lá em Isaías 58. O que diz Isaías 58? Vou lhe mostrar o verdadeiro jejum, que você divida o seu pão com o faminto. Irmão, o fato de você dividir, erguer suas mãos, de dividir, não significa que você vai empobrecer, não. Muito pelo contrário. Tem pessoas que precisam aprender isso. Que Deus, mano, Ele coloca nas tuas mãos porque sabe que você sabe administrar. Faz da maneira correta. Você pode ter certeza. Estenda a sua mão. Agora, quando a gente pensa nisso aqui, que está linkado aqui, o que as suas mãos fazem, e linkado ao versículo, depois você lê esse versículo, eu quero ir além e terminar com isso para a gente pensar. Mais uma vez repetindo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Me faz lembrar o texto que Jesus disse assim: este é o meu corpo, que é repartido por vocês. Fazer isso em memória de mim. Qual é o único pão, irmão, capaz de se multiplicar? Se chama Jesus Cristo. Quando nós vamos lá nos portões do inferno, tiramos pessoas, empoderamos pessoas, valorizamos pessoas, elas conseguem andar sozinhas. E tu não tem noção que essas pessoas vão se tornar outras pessoas que vão multiplicar esse pão que está dentro delas. De fato, de verdade. Essa noite, eu queria que você entendesse isso. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo, que um dia você entendeu. E esse Cristo do Filho do Deus vivo diz para você quem você é. E quando ele diz quem você é, ele está trazendo o reino dele para dentro de você. E esse reino, ele é capaz de incluir tudo e todos. Esse reino inclui tudo e todos. Que Deus te abençoe.